Inicia agora a explicação de dois projetos de instituições educacionais. Essa explicação vai ser com foco na NBR 9050, que trata da acessibilidade, e na NR 24, tá? Eu vou começar explicando o acesso. Perceba que aqui eu tenho uma rampa com inclinação de 4,78. Depois eu vou explicar melhor essa questão das rampas, tá bom? Vou fazer um cálculo bem rapidinho para vocês entenderem como é que funciona o cálculo de rampas, tá? Aqui é a calçada e aqui é o acesso principal, o hall de entrada da escola, tá? Esse layout ele é muito bom e vocês vão entender por quê. Aqui logo na entrada eu tenho uma secretaria, e ela tem esse balcão aberto, porque às vezes eu vou resolver alguma coisa na secretaria, né? Quem não é de dentro da comunidade escolar não precisa acessar as dependências da escola, porque tem escola que a secretaria fica escondidinha. É bom, o ideal é que a secretaria fique logo no acesso principal. Dos professores e sala de reunião, a direção, almoxarifado, fica tudo aqui na parte da entrada. Tá? A parte de serviços, esse daqui é o acesso de serviços, aqui é uma rampa de serviço com inclinação de 8,33. Mais tarde eu vou explicar só sobre rampas, tá? Aqui é a parte de gás, do fornecimento de gás, e a parte de lixo, para recolher o lixo. Esse é o acesso de serviço. Eu vou começar explicando o acesso principal. Eu já expliquei a maior parte da secretaria, sala de reuniões, direção, almoxarifado. Aqui logo ao lado, antes de explicar a parte de serviço, essa planta ela conta com 2 berçários, tá? É um projeto de berçário até a pré-escola. Conta com 2 berçários. Por ter 2 berçários, eu tenho uma sala de amamentação, sim. O que seria essa sala de amamentação? É para as pessoas, os funcionários que estão cuidando dessas crianças. Virem até aqui na mamadeira as crianças, não. É para as mães, se elas tiverem disponibilidade, virem até a escola, acessar as dependências da escola e amamentarem as suas crianças, pessoalmente, né? Amamentar. Essa é uma exigência que a vigilância sanitária faz, que se tenha essa sala de amamentação. Aqui são os fraldários, pela parte do berçário tem acesso aos fraldários, né? Das 2 salas. E aqui eu tenho o que chamamos de lactário. O que é o lactário? É um local para higienização dos utensílios do berçário, crianças de 0 a 1 ano. Eu posso higienizar o copinho, a mamadeira, esses utensílios desse berçário na parte de higienização da cozinha? Não, não posso. A vigilância sanitária, ela é bem exigente, bem clara quanto a isso, tá? Eu já tive problemas com um projeto, já foi notificado um projeto de uma instituição educacional que ia exatamente do berçário até o pré-escolar, e eles notificaram porque não tinha a sala de amamentação e o lactário, né? Conseguimos resolver sem ser necessário ter a sala de amamentação, né? Mas o lactário foi obrigatório, tivemos que fazer uma reforma e criar um lactário, ok? Vou dar seguimento agora e explicar para vocês a questão de serviço. Esse daqui é o acesso de serviço, tem uma rampa e aqui é o acesso de serviço. Vamos lá. O que nós temos que ter no acesso de serviço? Que é esse acesso aqui, tá? Eu desci pela rampinha e esse aqui é o acesso de serviço. Essa bancada aqui de triagem e lavagem. Para que serve essa bancada? Eu ainda não acessei as dependências da cozinha. Ela serve qualquer verduras, legumes. A parte de hortifruti que chegou, eu preciso ter uma bancada antes de acessar as dependências da cozinha para fazer uma triagem dessa hortifruti e uma higienização para posteriormente, depois que elas estiverem higienizadas, separadas, eu vou acessar as dependências da cozinha. Eu não posso chegar direto com os caixotes que forem entregando e já ir colocando aqui na cozinha ou colocando na despensa, de jeito maneira. Esses produtos precisam ser higienizados antes. Isso é fluxo, gente. Vigilância sanitária cobra muito fluxo em projeto. E eu já vi alguns profissionais reduzindo o projeto sem pensar nessa questão do fluxo. Tá? Tem que ter muito cuidado. Fiz a triagem e a higienização, aí eu acesso as dependências da cozinha, para poder estar guardando aqui na despensa e estar utilizando no preparo das refeições. Observem que aqui na cozinha
As bancadas são separadas. Eu tenho uma bancada para o preparo de verduras, eu tenho uma bancada para o preparo de carnes, uma bancada para cocção, eu tenho uma bancada para o preparo de sucos, eu tenho uma bancada para distribuição, né, de alimentos, aquele preparo final, para recepção e higienização de louças, uma bancada só para lavagem, uma bancada de apoio. Tá? Aqui é onde eu guardo os panelões, pratos e utensílios. Tem locais que as panelas ficam até separadas dos demais utensílios. E essa piazinha aqui, esse lavatório que tá aqui, ele não tá aqui à toa, ele não tá aqui voando no projeto, tá? Ele é uma parte do projeto muito importante que é para higienização de mãos. Qualquer pessoa que entrou aqui na cozinha, ela não vai higienizar as mãos nas bancadas de preparo de alimentos. Ela vai higienizar as mãos aqui no lavatório. Tá? Observe o detalhe do projeto, como não é uma coisa simples. Então, quando vocês forem visitar uma escola e vocês da comunidade escolar, tá? Tentem se adequar, que isso aqui é o mínimo que a vigilância sanitária exige. Esse projeto, ele conta com 2 berçários. Eu tenho um projeto menor, que ele conta apenas com um berçário. Vamos observar qual que é a diferença. Nesse daqui, que tem um berçário só, eles não disponibilizaram uma sala individual para amamentação. Porém, eu tenho uma poltrona aqui, porque eu não posso deixar de ter aquela opção. Porque você, mãezinha, que está com seu bebê na escola, no berçário, vocês podem exigir da instituição um local, se vocês desejarem, tiverem essa disponibilidade para amamentar, né, o filho de vocês, tá ok? Aqui o fraldário, aqui nessa opção, a parte do lactário não está próximo ao berçário, mas por ter um berçário só, deixou de se exigir que se tenha o lactário? Não, tá? O lactário continuou a existir, mas ele veio e ficou próximo à cozinha. Inclusive, no projeto que eu comentei com vocês anteriormente, foi um lactário desse tamanho que a gente conseguiu fazer e resolver a questão da exigência através de notificação da vigilância sanitária. Pois a vigilância sanitária, eles renovam, né? O alvará é renovado ano a ano. E eles deixaram, era uma escola que já tinha um projeto pronto, aprovado, uma escola muito boa, inclusive, mas que não tinha um lactário. E no ano de renovar, durante a fiscalização, eles fizeram essa exigência. Tá? Mas observem aqui, ó. Essa cozinha, ela tem uma dimensão um pouco menor, mas eu continuo tendo a bancada de triagem. Aqui, os panelões ficaram apenas em um armário, mas mesmo ela tendo as dimensões menores, eu tenho a recepção e a parte de higienização de louças. A bancada de preparo de carnes, ela é separada. A bancada de verduras, ela é separada. O preparo de sucos, separada. Mesmo que a cozinha seja menor, ela precisa ter as bancadas separadas. Eu não posso colocar a bancada que eu preparo as verduras com a bancada que eu preparo as carnes, porque dá contaminação cruzada, tá ok? E o lavatório para higienização de mãos continua aqui, no acesso à cozinha. Se acessou a cozinha, o funcionário da cozinha, ele tem que higienizar as mãos. Agora, vamos lá explicar a parte de serviço, a parte dos funcionários, tá? Esse projeto aqui, ele conta com uma copa para os funcionários. Nessa copa eu tenho acesso ao vestiário, tá? A lavanderia de roupas e a parte externa de serviços, ó, acesso de funcionários. Mas o que acontece aqui? Vamos lá. Esse vestiário para funcionário conta apenas com 2 sanitários, um feminino e um masculino. Cada sanitário e cada chuveiro atende, de acordo com a NR24, a 20 funcionários por turno de trabalho, né? Por turno. Vamos supor que eu tenho 20 funcionários que trabalham o dia inteiro aí. Apenas um sanitário e um chuveiro atende a uma quantidade de 20 funcionários, tá? Agora, se esses funcionários, todos esses 20 funcionários, né, dessa escola, eles precisam chegar na escola, foi uma exigência da escola, que eles cheguem na escola sem uniforme, troquem de roupa na escola, o que a NR24 diz? Isso é muito importante e é muito erro de projeto com relação a isso. Eu já fiz adequação com relação a isso. Que a parte de funcionários, a parte de vestiário, seja maior. Tem até um cálculo específico, a NR24 disponibiliza um cálculo específico só para essa questão de vestiário. Por quê? E é óbvio, né, o porquê.
Essa parte daqui dessa bancada com esse lavatório conta como vestiário? Não, a pessoa não vai subir aqui na bancada para poder trocar de roupa. O chuveiro conta como vestiário? Não. Em cima do sanitário conta como vestiário? Não. O que conta como vestiário? A parte que você pode se vestir, se trocar. É simplesmente essa parte aqui, onde a mãozinha tá passando, ó. Esse espacinho aqui. Então, esse vestiário de funcionário, que tem 3,51 metros quadrados, a parte de vestiário para cálculo da NR24 é só esse pedacinho aqui, ó. Ou seja, nesse projeto, se ele fosse atender aos 20 funcionários possíveis, né, dessa instituição escolar, não atenderia. Eu teria que ter uma parte, eu teria que pegar, trocar, substituir essa copa só para vestiário de funcionários. Pois quando eu exijo do meu funcionário essa troca de uniforme dentro da instituição, que seja exigido que ele chegue com uma roupa dele, do seu dia a dia, e troca de roupa dentro da instituição escolar, o vestiário tem que ser maior, muito maior. Existe um cálculo na NR24 que traz especificidade desse espaço, tá ok? Apresento aos senhores a NR24, NR que trata das condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. É um NR com apenas 14 páginas, mas que diz muito nessas 14 páginas. Eu vou ir direto ao ponto, que é a parte de vestiários que eu estou precisando explicar para vocês aqui, vestiários, tá? Existe um cálculo aqui nesse NR que muitas pessoas, quando projetam ou quando vendem projetos, que elas comercializam, tem pessoas que vendem espaços ou locam, né? Espaços que constam lá vestiários que atendem até 40 funcionários. Quando você vai fazer o cálculo, o vestiário não atende sequer 10 funcionários, porque as pessoas acreditam que a área do vestiário é a área total, contemplando área de chuveiro, área de sanitário, área em cima de bancada. E não, o vestiário contempla apenas a parte onde o funcionário troca de roupa. Ah, Emanuela, como você pode afirmar isso com tanta certeza? Porque eu já trabalhei em projetos que foi necessária essa adequação e tivemos que sair construindo, abrindo buraco em parede e ampliando o vestiário, pois fomos notificados pela Vigilância Sanitária e pelo Ministério do Trabalho. A quantidade de sanitários, de chuveiros e de pias, né, de lavatórios atingia a quantidade de funcionários, mas a área do vestiário não atendia. Então, vamos supor aqui para um cálculo, segundo essa norma que eu estou marcando aqui para vocês, a fórmula é essa aqui, ó. A fórmula é essa daqui. Vamos lá. Eu tenho 20 funcionários, então eu vou fazer 1,5, considerando até 750 trabalhadores, né? Então, 20 funcionários, 20 trabalhadores está dentro dessa margem. Até 750 trabalhadores, eu vou considerar aqui 20. Então, eu vou fazer 1,5 menos o número de trabalhadores, que é 20, dividido por 1.000. A área que eu preciso por trabalhador, não é a área total, é a área por trabalhador, é de 1,48 metros quadrados de área por trabalhador que tem que ter esse vestiário. Se eu tiver uma área, se eu tiver 20 funcionários, então eu vou ter que fazer 1,48 vezes o número de trabalhadores, que é 20. Então, a minha área de vestiário para atender a 20 trabalhadores é de 29,6 metros quadrados. Nessa área de 29,6 metros quadrados, eu não posso incluir a área do chuveiro, eu não posso incluir a área do lavatório, eu não posso incluir a área do sanitário. Vamos voltar lá para o projetinho. Então, na área de vestiário, eu não vou incluir a área que está aqui em cima, ó, do sanitário. A área de tomar banho, a área do banho. Não vou incluir a área que está em cima da bancada. É simplesmente a área de trocar roupa. Manu, na minha escola, os meus funcionários não são obrigados a trocar de roupa na minha escola. Eu não obrigo. Porque a atividade de trabalho escolar não é uma atividade que exige do funcionário tomar banho, né? Vou voltar lá na norma. Deixa eu ver aqui. Vou voltar na norma, ó. Atividade que exija a utilização de vestimentas de trabalho ou que seja imposto o uso de uniforme, cuja troca deve ser feita no próprio local de trabalho. Então, se na sua escola
não for ter essa exigência, se o seu funcionário puder sair com o uniforme de casa e ir embora com o uniforme para casa, então vocês não precisam atender ao disposto na NR24. Mas se a escola, e aí já vai para você, funcionário que está vendo esse poste, se a sua escola, se a escola que você trabalha exige que você troque de roupa quando você chega, que você troque, visto o uniforme dentro da escola, então você pode exigir que essa escola disponibilize um vestiário adequado. Pois tem muita instituição, e aqui eu vou sair do âmbito escolar, né? Das instituições educacionais e vou para outros âmbitos, né? Exigir que os funcionários troquem de roupa dentro da empresa, mas não disponibilizam vestiário para tanto, tá? Então, a Vigilância Sanitária e o Ministério do Trabalho atuam mediante denúncia ou fiscalização dentro dessas empresas. E eu vou reforçar, eu já precisei fazer uma adequação e não tinha, foi muito difícil, tivemos que sair quebrando, reformando mesmo, quebrando parede, ocupando espaços que tinham outra função para atender, porque quando o Ministério do Trabalho atua, quando a Vigilância Sanitária atua, você precisa atender, porque é normativa, não existe, não tem como você criar uma justificativa. Você vai diminuir a quantidade de funcionários dentro da sua empresa? Não, você precisa atender a norma. O mesmo é para lactário. A vigilância sanitária exige o lactário. Eu vou dizer para a vigilância sanitária que eu não vou dispor de lactário? Não. Pode ser que o lactário não precise ser desse tamanho. Pode ser que metade disso aqui já tenha necessidade para o meu berçário, mas eu vou ter que dispor. Se uma mãe exigir que ela precisa amamentar o filho que está lá na creche o dia inteiro no berçário, ela tem um tempinho no trabalho, ela quer ir lá amamentar o filho, a instituição vai ter que dispor de um espaço para amamentação. Aqui é o layout para o infantil de 1 a 2 anos. Veja como já muda, né? O layout. Eu sou apaixonada por instituição de projetos escolares, de instituição de ensino. O layout já muda porque a dinâmica da sala de aula é outra. Mas observe, aqui para 16 alunos, essa sala tem 35,63 metros quadrados. O que eu vejo também bastante é a notificação da vigilância sanitária com relação ao dimensionamento da sala de aula. Pois além de muitas escolas não terem ventilação e iluminação natural adequada, eles colocam uma grande quantidade de alunos em um espaço muito pequeno. O mesmo acontece, vou voltar cá pro berçário. Nos berçários, esse berçário aqui é para 10 alunos. Ou seja, tem quantos berços aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 10 berços. Eu posso, Emanuela, colocar esses berços coladinhos um no outro? Não. Tem norma de distanciamento de berço. Não posso colocar eles coladinhos um no outro. A vigilância vier fazer uma fiscalização, ela vai notificar porque os berços, e já notificou, já atuei em projeto por conta disso, porque os berços estavam coladinhos, não estavam respeitando o distanciamento em norma, exigido em norma. Vamos voltar lá para os maiorzinhos. Layout 35 metros quadrados para 16 alunos. Observe. Não vou nem entrar na parte agora de explicar a questão do vestiário. Vou para uma sala mais dos alunos maiorzinhos, de 3 a 4 anos. Observem como o layout muda. Quantos alunos eu tenho aqui de 3 a 4 anos? 20 alunos. E qual o tamanho da sala? 35,51 metros quadrados. E, Manuela, já foi necessário você atuar em escolas que foi notificada porque o tamanho da sala não comportava a quantidade de alunos? Sim. Você já atuou em projetos que as salas eram mal ventiladas e iluminadas? Isso é ergonomia. Às vezes as pessoas pensam que ergonomia é só ter uma cadeira adequada. Não é, tá? Ergonomia trata também de iluminação e ventilação. Aqui já é para a turminha de 2 a 3 anos. Agora vamos para as turminhas maiores, de 4 a 5 anos. O layout já muda. E para essa turminha maior de alunos de 4 a 5 anos, eu tenho uma sala com 35,58 metros quadrados para atender 24 alunos. Olha o dimensionamento. Olha, essa aqui é a mesa da professora. Olha como as cadeiras estão sendo dispostas. Olha o espaçamento que eu tenho. Se você chegar numa sala e você vê todo mundo amontoadinho, uma sala mal iluminada, que a iluminação é toda artificial, que tem apenas uma janelinha ventilando, não está atendendo. Às vezes a escola é até boa,
são profissionais esforçados que vão cuidar bem da sua criança. Mas nem tudo é só o cuidar bem. A estrutura física precisa atender e a qualquer momento essa instituição pode sofrer uma fiscalização. E se ela sofrer uma fiscalização, ela não se adequar em tempo hábil, eles vão fechar até que ela se adeque. Tá? Então, observe esses pontos. E você, escola, observe também, porque às vezes vocês não têm informação e estão trabalhando de maneira inadequada, por falta de conhecimento. Aqui é uma outra salinha para alunos de 4 a 5 anos. Agora eu vou explicar o vestiário, como funciona, tá? A parte dos sanitários, por esses alunos já terem o infantil 3, eles já têm um boxzinho, tem a portinha fechando, ó. Agora a parte de banho, que eu já fiz adequação de projeto e eu coloquei seguindo esse padrão, e eles questionaram, que as crianças, né, têm que tomar banho individuais. Aqui são 2 chuveiros. O banho aqui, ele é assistido. Tem uma paredinha aqui onde você vai colocar os utensílios das crianças, né, shampoozinho, sabonete. E a funcionária, né, o trabalhador, ele vai estar aqui, ó. Isso é por aqui que eu aciono os chuveiros. Ele vai estar aqui, é um banho assistido, dizendo, lava o bumbumzinho, lava o cabelinho. É um banho assistido, eles não vão dar banho na criança, é um banho assistido, um banho orientado. A barrinha aqui é que eles vão subir. Essa parte interna, ela é mais alta do que essa parte aqui. Por quê? O trabalhador, ele não vai ficar aqui se curvando para estar auxiliando a criança no banho, não. Até nisso, os projetos são pensados. Ele precisa estar numa altura ergonômica para ele, que ele consiga auxiliar essa criança nesse banho assistido, sem que ele prejudique a saúde dele, sem que ele prejudique a coluna. Agora, vamos para os vestiários dos menorzinhos, tá? Vou voltar aqui para 3 a 4 anos, 1 a 2 anos. Percebam, a parte dos sanitários já é aberta. Essa criança de 1 a 2 anos, na maioria das vezes, ela não sabe fazer sua higienização, né? Limpar o bumbuzinho, né? Sozinha, ela precisa de auxílio, então não tem a necessidade dela, às vezes ela nem vai conseguir sentar no vaso. Vai precisar de auxílio. Então, aqui já é aberto, tá? A bancada é para criança, gente, ela é mais baixa. O chuveiro, a mesma questão, ó, meia parede, é um banho assistido. A parte do trocador, pois aqui já vai ter o trocador, eu acho tudo uma gracinha, tá? E mesmo aqui, eu preciso ter, no infantil, um banheiro acessível para crianças com necessidades especiais. Crianças com deficiência. Eu preciso ter um espaço de um banheiro grande que me permita essa criança que vai utilizar a cadeira de rodas poder fazer um giro dentro do banheiro, ela poder tomar um banheiro acessível com todas as questões das barras, ela poder ser trocada. Perceba, muitas escolas, muitas que eu já visitei, não dispõem de um banheiro infantil acessível. E isso, assim, é impressionante. Não dispõem. Então, eles ficam fazendo malabarismo dentro da escola para poder atender essa criança. Às vezes com muito cuidado, com muito carinho, mas é exigência que se tenha, que se disponibilize esse banheiro acessível. Tá ok? O mínimo que ele tem que ter para a vigilância. Ela vai exigir, a vigilância sanitária, se for aprovar o projeto arquitetônico, que essa é uma etapa da aprovação para obter o alvará sanitário. No projeto arquitetônico, eu preciso ter, né, disponibilizado uma legenda de mobiliário, todo o mobiliário, a quantidade de mobiliário, o ambiente que ele está e qual é o tipo de mobiliário, com todo o dimensionamento e o material. Gente, quando eu vou fazer levantamento para a escola que não dispõe de alvará sanitário, eles não entendem, porque às vezes eu fico 1 semana direto na escola. Eu tenho que levantar todo o mobiliário da sala. Todo. O tatame, tem o tatame de quanto? As mesinhas, a mesinha de quanto? Eu já conheço, óbvio, né? Pela experiência, eu já sei mais ou menos de olhar, já sei qual que é o modelo. Mas eu tenho que ver se tem armário, os colchonetes, como é que eles ficam armazenados. Eu já falo logo. Porque a vigilância ela vai pedir para adequa de acordo com a norma tal, de acordo com a norma tal. Então eu já vou orientando, ó. Tira usar, que tem muita escola que enche a parte de ventilação das janelas, põe armário em frente à janela. Bloqueando a entrada de ar, a entrada de iluminação natural. Pega as mesinhas que tem um layout que é necessário você seguir, aí elas juntam tudo num canto, juntam os tatames todos num canto. Não respeita um layout assim, necessário.
Às vezes não tem a quantidade de mesa suficiente, não tem a quantidade de cadeiras suficiente. As mesas e as cadeiras estão inadequadas. Tem isso também. A disposição do layout está inadequado. A quantidade de colchonetes não atende.